Falando de saúde, com certeza você tem acompanhado, né, o que tem acontecido com o apresentador Fausto Silva, nosso querido Faustão. Ele está, né, inclusive na fila de espera por um transplante de coração. E quem conversa hoje com a gente sobre o assunto é a doutora Isabela Mendes Biasi. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, viu? A gente que agradece, a doutora que é médica cardiologista e vai explicar tudo pra gente o que está acontecendo, inclusive tirar as dúvidas aí, né, doutora? Porque muita gente, quando veio à tona aí essa semana, né, as pessoas começaram a se identificar, inclusive, com alguns sintomas. Então, fotinho dele aqui na tela pra gente. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai mostrar até um vídeo, né, do Faustão conversando com a galera. Mas explica pra gente, doutora, o que ele tem, o que tá acontecendo? Então, como foi falado, né, o Faustão ele tá internado desde o dia 5 de agosto, lá no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e com quadro de insuficiência cardíaca. Pelo que foi relatado, ele trata essa insuficiência cardíaca desde 2020, tá? E veio progredindo, precisando da internação. Essa internação, então, ela se agravou, tá? Ele tá precisando de UTI, inclusive de medicações para manter esse coração batendo um pouco mais forte, tá? Que vai pela veia e até de hemodiálise, tá? Então, domingo, né, foi comunicado, o último boletim médico, que ele ia entrar na fila de transplante e entrar aí pra fila, tá? E como a gente até ressaltou agora há pouco, conversei com a Lucy, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre doação de órgãos e tal, mas é uma fila única, né, doutora? Sim. A fila do transplante, ela é regulamentada pelo SUS, pela Secretaria Estadual de Saúde, tá? E ela é uma fila única, tá? Ela é independente de qualquer classe social. Perfeito. E ela é dependente principalmente da gravidade do quadro, olha só, tá? Da posição que o paciente se encontra, né? Da gravidade, mas também de tipagem sanguínea, tá? Logísticas. Então tem bastante coisa aí que é regulamentada, sim, uma fila única sempre. Hoje até a gente vai dar uma notícia aqui, lá no nosso quadro Fofocando, daqui a pouquinho, que tem um cantor, é um MC, na verdade, sim, MC Marcinho, né? MC Marcinho, que tá causando também uma polêmica aí nas redes sociais, porque a notícia que saiu foi que ele saiu dessa fila, né? Então, mas na verdade ele não saiu por um bom motivo, tá? Já não tem mais. Na verdade, ele não é que ele saiu, ele temporariamente não tem condições clínicas para fazer uma cirurgia. Então, ele tá com coração artificial, até depois eu vou comentar, mas assim, ele tá com coração artificial, tá entubado, com uma infecção ativa, então por isso ele não tem condições clínicas de fazer o transplante, por isso que ele não está mais na fila. E é importante a gente ressaltar isso, não tem nada a ver com classe social, com raça, com nada, que o pessoal na internet já começa a atacar, porque o Fausto tem dinheiro, então ele tá na fila e o MC saiu. Não, nada a ver. Não é. É um caso clínico, né? No momento ele não pode passar por essa cirurgia, né? O MC, no caso, por isso que ele saiu temporariamente da fila. Agora, voltando aqui ao problema de insuficiência cardíaca, na próxima imagem, a gente vai mostrar aqui nosso coraçãozinho e tem mais uma, está? A próxima, que a gente vai comentar agora. Explica para o pessoal de casa, doutora, o que é e como ocorre. Então, a insuficiência cardíaca, ela é o popularmente conhecido como coração fraco, tá? É quando o músculo do coração, ele diminui a sua função, tá? E a gente não consegue bombear o sangue de uma maneira adequada para suprir a necessidade de oxigênio dos tecidos, tá? Só para dar um embasamento um pouquinho, tá? Resumindo, nosso coração, ele é formado por 4 câmaras cardíacas, 2 átrios, 2 ventrículos, entre eles tem as válvulas cardíacas, tá? E a circulação do nosso sangue, ele sai do corpo, tá? O sangue que passou pelos tecidos, chega pelo lado direito do coração. Nosso lado direito faz a força dele, leva para o pulmão oxigena esse sangue de novo, devolve para o coração do lado esquerdo, tá? Que é o principal músculo que a gente tem do coração. Perfeito. E depois ele bombeia de novo e pela essa força que ele tem, esse sangue vai para os tecidos, tá? Ah, legal. A gente tem até, depois, já a gente volta nessa imagem, coloca aqui na tela, por favor, está o vídeo que a gente tem, que eu acho que vai exemplificar bem o que a doutora está falando. Isso. Vamos ver aqui. É isso mesmo. O coraçãozinho ali, trabalhando. A gente tem as artérias em vermelho e as veias, então, estão em azul. Tá? Aí, na hora que ele aproxima ali, dá pra gente ver melhor. Aí, na insuficiência cardíaca, ele vai diminuindo, é isso, doutora? Eu vou mostrar, depois da imagem anterior, o coração ele tem 2 maneiras de fazer insuficiência cardíaca, tá? Ele pode tanto o músculo hipertrofiar e ficar grosso, quanto o músculo ficar mais dilatado, tá? Entendi. Isso tudo diminui a função dele. Um porque não enche direito, tá? E o outro porque eu não consigo bombear direito o sangue. Perfeito. Tá? Então volta pra gente aquela imagem. E tem alguma relação com idade ou não? Tem? Tem relação
tanto com idade, mas principalmente com fatores de risco, tá? Então, só para mostrar para vocês, aqui é um exemplo de um coração dilatado, tá? E aqui é um exemplo no coração hipertrofiado, que é o coração grosso, tá bom? E os dois causam insuficiência cardíaca, tá? Perfeito. Então aqui, olha, nesse do meio, menos sangue bombeado através dos ventrículos. E no outro, menos sangue enche os ventrículos, músculo cardíaco, ele fica endurecido, tá? Perfeito. E quando a gente fala da idade, então, tem essa relação? Tem relação, que na verdade a gente tem os fatores de risco que são crônicos, tá? Então, hipertensão, diabetes... Olha só, tá vendo? Isso. A própria obesidade também, que foi o caso, né, que pode ter ocasionado... Ele já fez até bariátrica, né? Isso. Assim, não foi divulgado, tá? Qual foi a causa dele. Mas a gente tem os fatores de risco que a gente sabe que vários juntos, principalmente, levam a maior gravidade. Tá? Esses são alguns... tipos mais clássicos, mas hoje em dia também o que mais leva à insuficiência cardíaca é o infarto. Olha só. Então, quem já teve infarto, quem tem artéria entupida do coração por algum motivo, e os fatores de risco são sempre os mesmos. Então, é fumar, não controlar o colesterol, vai formar as placas de gordura, vai diminuir a circulação sanguínea direito, e aí vai formar essas plaquinhas e talvez ocasionar infarto, tá? Então, assim, existem vários tipos de insuficiência cardíaca. Olha, interessante, tá? Achei que era um só. Não, e também várias causas de insuficiência cardíaca, tá? Teve o Covid aí também recente. Eu ia perguntar, porque pelo que eu entendi, teve muitos casos. Por exemplo, no caso do Faustão, ele começou a apresentar em 2020, ou seja, já estava aí na pandemia. Será, né, que de repente a Covid... O Covid, ele levou muito, tá? A miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, pelo próprio tropismo que a gente tem do vírus, sabe? E a inflamação sistêmica também. Então, casos graves de Covid evoluíram muito com insuficiência cardíaca, tá? Perfeito. Existem alguns casos que são reversíveis, tá bom? Existe, sim. Existem casos que tem cura, que a gente consegue reverter. Mas a grande, imensa maioria é controlar os fatores de risco para não chegar no ponto de ter insuficiência cardíaca, porque a gente só consegue mesmo controlar sintomas. E hoje em dia a gente tem uma vasta medicação, acesso, cada vez mais a medicina está então, tão avançada, casos como o Faustão, eu quero sempre deixar claro que são minoria, tá? Perfeito. É bom pra gente entender também, vou abrir o nosso WhatsApp para você participar, tá? Você falou uma coisa que eu achei muito importante, a questão da prevenção, né? Sim. E assim, o nosso corpo é maravilhoso, o nosso organismo dá sinais, né, doutora, de que algo não vai bem. Então, depois do intervalo, a gente vai falar justamente sobre isso. Quais os sinais aí, os alertas, né, que podem acender de que algo não está bem? Você pode também participar enviando a sua pergunta. E ainda hoje vamos falar sobre doação de órgãos, que é, inclusive, muito importante, né? Com certeza. Então, daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo, você não sai daí. Primeiro intervalo do dia. O bate-papo de hoje sobre insuficiência cardíaca, né? O problema que fez aí o apresentador Faustão ser hospitalizado, inclusive estar na fila de espera para um transplante de coração. A doutora Isabela está aqui hoje para conversar com a gente, né? E explicar tudo. Doutora, tem várias perguntinhas já chegando aqui, daqui a pouquinho eu vou fazer, já estou filtrando aqui as perguntinhas, mas eu queria falar assim para o pessoal de casa. Nosso corpo, nosso organismo dá sinais de que alguma coisa não está legal, né? A gente falou aí do fator da idade, mas de uma maneira geral, assim, quando buscar ajuda médica ou uma consulta de rotina para ser identificado esses problemas? Sim. Eu queria até chamar a atenção que a insuficiência cardíaca a gente classifica por estágios, tá? E o primeiro estágio da insuficiência cardíaca, na verdade, não é a insuficiência cardíaca em si, são os fatores de risco que a gente tem. Olha só. E é aí que a gente precisa, né, tá em cima e controlar. Então, assim, paciente que é hipertenso, dislipidêmicos, né, que tem uma obesidade, diabético, sempre tem que ter um acompanhamento. Por quê? Pra gente não chegar na fase que nem ele tá, tá? Então, esse primeiro estágio são os fatores de risco. O segundo estágio é quando a gente faz exames complementares, por exemplo, e já acha uma variação anatômica alterada, por exemplo, por causa desses fatores de risco, tá? E aí, o terceiro estágio é quando apresenta os sintomas, tá? Então, assim, você vê que a gente tem tratamento para tudo isso. É verdade. Mas brasileiro deixa tudo para última hora, enquanto não estiver lá, ó, morrendo, sentindo alguma coisa. Exatamente. Vou puxar a sua orelha agora aí.
Você tá aí sentadão no sofá me assistindo, você, minha amiga, também, bora cuidar da saúde, viu? E falando assim de um pouco de sintomas, então, que é quando a gente chega nesse terceiro estágio, tá? Principalmente são inchaço nas pernas, que é uma coisa que a gente acha que é muito corriqueira, né? É verdade. Mas pode acontecer. Inchaço nas pernas, progressivo, tá? Um cansaço não habitual, que começa, por exemplo, vou subir 2, 3 lanches de escada, antes eu não cansava e agora estou cansando. Agora estou cansando para andar um quarteirão, tá? Então é um cansaço progressivo, uma falta de ar, que também pode principalmente piorar à noite quando você deita. Então, o deitar piora muito quem tem insuficiência cardíaca. Precisa pôr 3, 4 travesseiros para deitar, acorda à noite com falta de ar. São alguns dos sintomas clássicos, tá? Que a gente faz, mas o exame clínico, que é feito pelo médico, né? Aí é bem melhor para a gente conseguir diferenciar isso de outras doenças, tá bom? Com certeza. E lembrando também, gente, que cada caso é um caso. Sim. A gente está falando aqui de uma maneira geral, né, doutora? Explicando o que está acontecendo e, de repente, acender aí um alerta, né? Uma luz. Porque se aconteceu isso com uma pessoa pública, né? A gente pode pegar esse exemplo e tentar melhorar a saúde de outras pessoas, né? Sim. Agora, vou começar aqui a fazer as perguntinhas de vocês. Olha só. A caminhada ajuda a baixar o colesterol? Boa tarde, Samara. Tem colesterol, o médico passou medicação contínua. Estou adorando o bate-papo. A caminhada ajuda a baixar o colesterol? Nosso telespectador está perguntando, doutora. Sim. Na verdade, qualquer exercício físico, para quem é sedentário e começa a fazer, vai ajudar, tá bom? Não é só o exercício físico, mas é o que vem com ele. Porque você vai fazer exercício físico, você vai mudar seus hábitos, você vai, talvez, né, se reeducar melhor, você muda o seu estilo de vida, come melhor para conseguir praticar um exercício físico. Começa com uma caminhada, melhora a disposição, vai lá, faz exercícios, né, de maior intensidade. Começa com 2 vezes na semana, daqui a pouco você começa a progredir, tá? Mas ajuda sim, tá? Ajuda não só o colesterol, tá? Mas outros fatores também, como pressão alta, tá bom? Perfeito. Foi o Dito que perguntou, que mandou essa pergunta aqui pra gente. Obrigada, viu? Olha só, eu fiz um raio-x de tórax e apareceu alongamento de aórtica. Isso é preocupante? Ai. Será que é esse o nome mesmo, doutora? Aórtica? É a aorta, provavelmente. Aorta. É que a aorta é a artéria que sai do nosso coração e percorre todo o nosso corpo até chegar nas pernas, tá? E isso daí é preocupante? Depende, tá bom? Depende do grau que isso tá. E o exame de raio-x é um exame mais de triagem. Tá. Então, assim, acende um alerta. Acho que deve procurar, sim, investigar, atendimento médico. Não é uma coisa que posso falar que é grave ou não, sem olhar. Certo? Verdade. Então, assim, acho que é interessante sempre procurar atendimento para fazer exames mais específicos. Tá Perfeito. bom? Foi a Luísa que mandou essa pergunta. O Juliano, de Avaré, ando de bicicleta 3 vezes na semana, mas ultimamente tenho sentido muito cansaço. Será que pode ter algo a ver com o meu coração? Ele está falando. Muito cansaço ao andar de bicicleta. O cansaço em si é um sintoma muito genérico, né? Então, ele pode estar cansado por outros motivos também, coisas mais simples. Mas, sempre que eu falo, a gente tem que ter um acompanhamento, tá? Como se você no ano, né? Fazer um check-up. Se você não sentia nada e começou a sentir, é porque você precisa ser visto. É verdade. Não quer dizer que seja grave, não quer dizer que seja insuficiência cardíaca, tá? Mas eu acho que a avaliação médica, nesses casos, quando você não sente, começa a sentir alguma coisa, é interessante sim e deve ser sempre visto. Tem uma perguntinha aqui que, a princípio, ela pode parecer boba, mas eu acho que acende um alerta aí na questão de tudo que a gente vê na internet, receitas caseiras. Olha só, o Douglas de Regente está falando assim: tomar água com vinagre de maçã de manhã e à noite abaixa o colesterol. Acende um alerta para a gente tomar cuidado com as receitinhas caseiras. As receitinhas caseiras tem muitas, né? Então, assim, não há comprovação científica para isso, tá? Não existe nenhuma diretriz, por exemplo, nenhum consenso médico de que isso poderia vir a diminuir. Perfeito. Tá? Nenhum tipo de colesterol. É que nem eu falo, às vezes a pessoa vai tomar isso e aí deixa de tomar outra coisa. Melhora a alimentação junto, entendeu? Melhora outros fatores de risco, tá? Que você tem aí e toma também a água com vinagre, tá? Verdade. Então, assim, mas não vamos falar que isso daí vai ser o motivo de reduzir, tá bom? Exatamente. Agora, pra gente encerrar aí com chave de ouro o nosso bate-papo, né? Falar de algo tão importante que é a doação de órgãos, né? Como tá aqui na tela, doação de órgãos é um ato de solidariedade, é um ato de amor, é um ato de generosidade.
cidade, o Faustão aí está na fila, né, para um transplante de coração. Como a gente disse, é uma fila única, não importa, enfim, classe social, não importa raça, não importa nada, né? É uma fila única. Explica um pouquinho pra gente qual a importância, né, da doação de órgãos e como funciona isso aqui no Brasil. No caso, ele está na fila e pode chegar a tempo, pode não chegar, né? Imagina a angústia da família. O coração em si é um dos órgãos difíceis de fazer o transplante, não é tão fácil como outros, por exemplo, tá? Um coração, por exemplo, ele fica cerca de 4 horas fora do corpo. Então, a logística por isso que quando a gente identifica um caso de insuficiência cardíaca em alguém que não resolve mais com as medicações convencionais, com os tratamentos convencionais, ele está no estágio 4, que eu comentei com você. Aí a gente vai referenciar ele para um centro específico de transplante. Não é qualquer hospital que faz um transplante de coração. Então, existem os centros de referência no Brasil, por exemplo. Isso tem para tudo, tá? Para todos os tipos de órgão. Mas o coração em si tem os centros específicos, por causa dessa logística, por causa de tudo. Não é uma cirurgia fácil, né? Então, eu dei uma olhada aí, tem cerca de 380 a 400 pessoas na fila de transplante do coração. Olha só. Tá? E em geral, de todos os órgãos, mais ou menos uns 60 mil. Tá, e o paciente já fica lá praticamente em cirurgia já esperando, né, doutora? O coração em si, ele fica... tem casos que ficam em casa? Tem, mas aí são aqueles que não estão nas prioridades da fila. Lembra que todo mundo fala, mas ele está de prioridade ou não está? Por quê? Porque ele está internado, usando medicação na veia, dentro de uma UTI. Então, isso sim gera maior gravidade. Então, ele tem que ficar dentro de um hospital, tá? Então, assim, ele está num centro de referência que se aparecer o coração que seja compatível, que ele esteja na época dele, da parte da fila, vai ser transplantado, tá? Então, perfeito. Olha, várias perguntinhas chegando, mas infelizmente não dá mais tempo. Nosso tempinho aqui é curto, mas eu queria agradecer já, doutora, por ter vindo aqui, esclarecer um pouquinho pra gente, explicar, porque de certa forma gerou uma comoção nacional, né? Eu queria até aproveitar, né, a oportunidade aqui para deixar um alerta que não adianta a gente querer ser doador se a gente não conversar com a nossa família. É verdade. Porque no Brasil, só quem autoriza o transplante é os familiares, entendeu? Verdade. São os familiares. Então, você tem que conversar com seus familiares, esclarecer isso daí, porque eventualmente, caso um dia aconteça, são eles quem vão decidir, tá? Queria até agradecer também o Hospital Regional, né? O HR aqui de Presidente Prudente, que liberou a doutora para vir aqui também. Ajudou a gente aí nessa ponte e também acender esse alerta aí. Se você tem vontade, né? Se você quer ser um doador de órgãos, avisar a família. Sim, com certeza. Né? Pra gente ir juntos aí nessa causa maravilhosa e nessa campanha também que a Band está fazendo, que eu achei lindíssimo até. Realmente é um ato de solidariedade. Com certeza. Doutora, obrigada. Até a próxima. Obrigada a você. Obrigada pelo convite, tá? Olha,